Olá, gente! Na aula da língua portuguesa de hoje, um velho conhecido nosso, os concursos públicos, acentuação gráfica. Mas antes de passarmos para as regras, é bom que nós saibamos alguns princípios básicos. Por exemplo, em língua portuguesa, toda palavra que tem duas ou mais sílabas terá uma sílaba tônica. Isso não implica dizer que ela terá que ser acentuada. Então, meu caro concursando, você tem que saber o princípio básico. Nem toda palavra terá acento gráfico. Observe aqui, ó, a palavra arte. Na palavra arte, eu tenho um vocábulo com duas sílabas, onde a sílaba tônica é ar. Observe que ela tem a sílaba tônica, mas ela não tem o acento gráfico. Quando comparada com táxi, que tem a mesma quantidade de sílabas, eu já tenho um acento gráfico e tem que recair sobre a sílaba tônica. O que é que você tem que saber? Nem toda sílaba tônica será acentuada. Deve ter notado isso aqui, ó, a palavra mocotó, por exemplo, ela receberá um acento por motivos que eu irei contar a vocês dentro de instantes. Ó, gentil, a inicial é a sílaba tônica, né? Melhor, a segunda sílaba, gentil. Em táxi eu tenho a primeira sílaba e em mocotó eu tenho a última sílaba. Então vejam, não será necessariamente obrigatória a acentuação na palavra, por mais que ela tenha a sílaba tônica. A palavra casa. Na palavra casa, eu tenho a sílaba tônica em K, mas ela não tem aí a acentuação gráfica. Sabe por quê? Porque a acentuação gráfica está para a escrita e a tonicidade está para a oralidade. Agora podemos ir para algumas principais regras de acentuação. A primeira delas, aquela que todo concurseiro deve saber. O monossílabo tônico terminado em A, E e O deverá receber a acentuação, independente que esse vocábulo venha ou não seguido do S, do plural. Olha aí, já, fé, pés, pó e só. Nem todo monossílabo será acentuado, somente os tônicos quando terminados em A, E e O. Di, o monossílabo di, ele é um monossílabo átono e não vai receber o acento, porque ele é átono. E aqui a regra é clara, só para as palavras monossílabas tônicas. Quando eu estou diante da questão da tonicidade, em língua portuguesa, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas, elas têm a sua sílaba tônica na última sílaba. Por exemplo, a palavra Aracaju. Aracaju, ela é uma palavra oxítona, mas ela não será acentuada. Veja por que Aracaju não é acentuada. Porque eu irei acentuar somente as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S, em e ens. Maracujá, café, picolé, mocotó, porém, parabéns, metrô, francês, armazém, contens e vinténs. Ok? Essas palavras aí, todas elas são oxítonas e observem que elas estão dentro das regrinhas da gramática normativa. Não se acentuam. Fabiano, o que é que eu não vou acentuar? Ó, o i e o u e palavras terminadas em consoantes e infinitivos seguidos de pronome oblíquo. Olha aqui, ali, caqui e bambu. A palavra caqui, ela é uma oxítona terminada em i. Bambu é oxítona terminada em u. Aracaju, como já mostrei para vocês, também terminada em u. Urubu, sutil, terminada em l, como está dentro da regra aqui, ó, terminada em consoante. Filo, abri-lo, reduzi-los, cumpri-las. Eu tenho aí, ó, pronomes oblíquos, né? Seguidos de lo, lá, los e las. Não serão aí acentuadas. Uma outra questão bem interessante que você deve saber no concurso público é essa aqui. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em R, U, X, I, N, L, PS, uns, ão e an. Talvez ela seja a maior, a mais complicada das regras de acentuação gráfica. Mas aí eu vou já dar já uma dica bem interessante para vocês. Ó, táxi, dandy, júri, órfão, César, Marte, revólver, álbum, bênção, bíceps, pólen e hífen. Observe que todas elas possuem como sílaba tônica aqui a última, a penúltima sílaba. Então, se fosse a última, seria oxítona. Como eu estou diante da penúltima, eu chamo aí de paroxítona. Mas, Fabiano, o que é que eu devo saber para não errar? Vejam, hífens. Por que hífen tem acento e hífens não tem acento? Hífen tem acento
Porque ela termina, certo? Em N. É uma paroxítona terminada em N. O plural de hífen é hífens. E ela passa para ENS, que já pertence às regras das oxítonas e por isso aí não são acentuadas. Ó, a quarta regrinha é uma regra básica. Toda paroxítona, ela será aí acentuada. Fósforo, alvéolos, matemática, médico, crisântemo, ótimo, incômoda, podíamos, abóbora, bússola e dúvida. Mas eu tenho uma dica para você e eu quero falar aqui, olhando nesta câmera. Gente, toda vez que você estiver diante de uma questão, 80% das palavras são paroxítonas. E aí, como a quantidade de regras é muito grande, lembre da palavra rouxinol. A palavra rouxinol, certo? Você vai tirar o O, olha aqui, vamos voltar para cá, ó, palavra rouxinol, você vai retirar essa letrinha O e vai ficar aí R, U, X, I, N e L. Eu irei acentuar, tá ok? Todas as palavras, as paroxítonas terminadas em R, U, X, I, N e L. Revólver, olha aí, ó. Vírus, terminados em U, S. Ó, tórax, terminado em X. Né? Júri, terminado em I. Pólen, terminado em N. E solúvel, terminado em L. Então, esses vocábulos serão acentuados. Aí você vai ter que lembrar dessa dica. Então lembre, rouxinol. Rouxinol é a dica que eu dou aí para que você aprenda, né, que tenha facilidade em decorar as paroxítonas. E nova acentuação. O que é que a nova ortografia diz aí para algumas palavras? Caem o O, né, e caem o E dos verbos credar, ler e ver. Para não decorar, faz assim. O verbo credar, ler, ver. Você vai unir. Credar, ler e ver, que no passado ganhava o circunflexo no plural, hoje já não possui mais. Assim como o hiato das paroxítonas. Enjoo, perdoo, vou, creem, leem, veem e deem. Os homens creem na vida, as mulheres leem mais que os homens, as meninas veem de longe, né, e que eles deem fortuna aos que não têm. Então observem aí que no passado, antes da nova ortografia, recebiam circunflexo e agora fica aí sem. Mas cuidado, os verbos ter e vir não sofreram alterações, ok? Eles continuam com o mesmo plural. Ó, elas têm é o plural de ela tem e ela vem fica elas vêm. Observe que aqui eu não dobro o meu eu apenas coloco o circunflexo. E os hiatos, né? Não podemos esquecer, o que é o hiato? O encontro de duas vogais. Por serem duas vogais, elas ficam em sílabas separadas. Saúde, né? Aí eu tenho a palavra saúde e eu tenho um hiato. Faísca, eu terei um hiato que receberá acento, independente de seguidos ou não de S. E a regrinha fica aí, ó. Acentuam-se os hiatos que contenham I e U tônicos. Ó, com exceção, cuidado, caso ele venha seguido de NH, rainha, tainha e bainha, possuem hiatos, mas não receberão acentos, porque são seguidos aí de NH. Vamos aos exemplos. Aí, balaustre, baú, egoísta, faísca, heroína, saída, saúde, viúvo, juiz e Piauí. Peguem a palavra faísca. Ó, A, uma vogal, o I, outra vogal. Nesse momento, eu terei o que nós chamamos foneticamente de hiato. O encontro de uma vogal com outra vogal, elas terão que ficar em sílabas, na realidade, separadas. Observe que o I está seguido de um S e aí ganhará esse acento. Heroína sofre o mesmo processo, olha. Heroína, esse I ficará sozinho, porque ele forma aqui um hiato e a regra é bem clara com relação a isso aí. Acento diferencial foi polêmico. Observe. Caem todos os acentos diferenciais, ok? Eu disse todos. Eu quero falar olhando para cá. Caem todos os acentos diferenciais e ficaram apenas dois. O de pôde, para diferenciar do verbo pode, né? Um no passado e outro no presente. E por, para diferenciar da preposição. Então vai ficar assim, ó. Por verbo continua com o seu circunflexo, em oposição à preposição
que continuará sem. Pôde quer dizer que o verbo está no passado, o verbo poder, e pode estar no presente. Ontem, a mulher pôde, né, fazer suas compras. Então, você vai lá e coloca o seu acento circunflexo, ok? Então, aqui, ó, o homem pode transformar o mundo em que vive. Observe o verbo poder. Essa frase aqui, ele está no presente. Em oposição à segunda frase, a mulher pôde visitar o marido no hospital. Observe aí o pode e o pôde, então caem todos esses acentos, só esses dois vocábulos continuarão o verbo por, né, em oposição aí à preposição por. Os demais vocábulos, os demais acentos diferenciais acabaram aí ruído, acabaram sendo esquecidos. É o caso de pelo, né, substantivo, e pelo, verbo. É o caso de para, preposição, e para, verbo. Mas, Fabiano, como é que eu vou saber? O contexto vai ter que fazer com que você acerte, coloque a classe de palavra a que pertence. O pelo do meu cachorro é bonito. Eu sei que aí é um substantivo, e esse substantivo aí não precisará aí dizer eu pelo o pelo do meu cachorro. Aí o pelo no passado teria acento, hoje já não tem mais. Coisa da nossa ortografia, né? E aí eu tenho questões para concurso. Vamos lá? Vamos só fazer algumas questões e perceber como é que vocês estão. Isso é importante. Treinem sempre em casa, tá ok? Eu vou aqui, ó. Treinem sempre, façam questões, refaçam, testem os conhecimentos de vocês e quanto mais vocês forem testando, mais craques aí vocês ficarão. Tranquilos? Ó, vamos aqui. Questão na tela. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Lembram? Vamos revisar? O que é um vocábulo oxítono? Onde é aquele em que a sílaba tônica é a última. Só lembrando que nem toda sílaba tônica, o fato de ser a última, terá acento gráfico. Lembram? Caqui, ali, daqui, são palavras que são oxítonas, mas não possuem aí acentuação. E aí eu tenho paletó, na alternativa A, avô, pajé, café e giló. A alternativa B me traz parabéns, vem, só lembrando que esse vem aí é do verbo vir, no plural, hífen, sair e oásis. Alternativa C, você, capilé, paraná, lápis e régua. Alternativa D me traz aí amém, amável, filó, porém, além. Alternativa E traz cair, aí, imã, ipê e abricó. Gente, saber ler a palavra acentuada ou não é de suma importância para isso, tá ok? Vamos analisar. Vamos começar com a letra E. Cair. A palavra cair, ela traz aí a acentuação, né? Aí, ó, o I acentuado. E o motivo, você sabe muito bem disso, que eu estou diante de um hiato. Ali, ó, o A e o I. Aí, apesar de ser pequenininha, também tem duas sílabas. A, I. Separadinhos, o hiato. Imã, IP e abricó. Ele quer saber qual das alternativas aí nós diremos que todas elas são aí chamadas de oxítonas. Ó, parabéns é oxítona? Sim. Mas será que vem é porque é oxítona? Hífen é oxítona? Não. Hífen é uma paroxítona. A alternativa já está fora. O interessante do concurso é quando você descobre uma palavra, você já elimina aquela alternativa. Então veja, parabéns não condiz com hífen, tá ok? E também não condiz com oásis. Você, concursando, não marcaria jamais a letra B. Olha a letra C, você é uma oxítona. Muito bem. Capilé também. Paraná também, mas lápis é uma paroxítona. Lembram disso? Lápis, né? Olha aí, ó, a paroxítona lápis. E régua, lembrando, régua é uma paroxítona e é acentuada porque termina em ditongo, como série, certo? A palavra série será acentuada porque, ó, terminará em ditongo. Amém, oxítona, muito bem. Amável é paroxítona. Filó é oxítona. Porém é oxítona e além também será oxítona. O que vai falhar aqui é a questão da palavra amável. Portanto, todos nós esperamos que você de casa aí, que vem acompanhando através do Estudo Educar, as nossas aulas, você irá marcar com certeza aí a letra, vamos aqui, A. Paletó, avô, pajé, café e giló. Como vocês sabem, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E e O
seguidos ou não de S. A palavra avô tem 2 sílabas. Uma palavra muito comum nos concursos é a palavra até. Apesar de pequenininha, ela também possui 2 sílabas, ela é dissílaba e ela vai ser acentuada pelo mesmo motivo de avô, né? Porque ela é uma oxítono terminada em E. Vamos para a próxima. As palavras após e órgão são acentuadas por serem respectivamente. É uma questão que pede teoria. Ó, a questão aqui pede teoria e questões desse tipo devem ser analisadas. Ele perguntou qual o motivo, quais os motivos que fazem com que as palavras após e aí eu tenho órgãos sejam acentuadas. Vamos ver? A palavra após, ela é acentuada porque após eu tenho uma oxítona terminada em O. Já sei disso. Quando eu parto para órgãos, a minha sílaba tônica está em OR. Então eu sei que ela é uma paroxítona. E qual a regra? A paroxítona será acentuada quando ela termina em ãos, órfãos, órgãos. Detalhe, não existe em nossa língua uma palavra com 2 acentos. Não confundam. Esse tio aqui, de órgãos, não é um acento diferencial, não é um acento gráfico, ele é apenas um nasalizador. Não existe palavra na língua com 2 acentos. E aí é bom que você saiba disso, né? Então eu tenho após e eu tenho órgãos. Os motivos, bem simples. Eu espero que você em casa tenha atentado para que após é uma oxítona e órgãos é uma paroxítona. E aí eu tenho, ó, a alternativa A, paroxítona terminadas em S e proparoxítona. Claro que não. A palavra após não é uma paroxítona. A letra B diz oxítona terminada em O e paroxítona terminada em ditongo. Vamos lá. É isso aqui. E eu tenho proparoxítona. A letra D diz que é um monossílabo tônico. Gente, monossílabo tônico? Não. O monossílabo tem apenas uma sílaba. E uma outra coisa que eu quero mostrar a vocês, que eu vou usar a tela de cá. Ó, a quantidade de sílabas de uma palavra é a quantidade de vogais. Então, é necessário que você saiba diferenciar o que é uma vogal e o que é uma semivogal. Faça uma fórmula matemática. QV, quantidade de vogais, é igual a QS, quantidade de sílabas. A palavra após tem 2 vogais, portanto, ela terá 2 sílabas. Então, essa alternativa aí do monossílabo tônico, ela é um absurdo. Ela é uma alternativa absurda. E é bom saber o seguinte, que dos concursos, 2 ou 3 alternativas são absurdas e apenas 2 deixará você em dúvida, que com uma leitura mais aprimorada, uma leitura mais atenta, você consegue ganhar a questão, tá ok? Então aqui, ó, e a letra E diz que ela é uma proparoxítona e que a órgãos também é proparoxítona. Sabe que todas as proparoxítonas são acentuadas? Então, a alternativa aí, com certeza, será a letra B. Uma oxítona terminada em O e uma paroxítona terminada em ditongo. Tem mais uma para você, que deve estar aí, ó, super antenado aqui no Instituto Educar. E eu tenho aqui, ó, as palavras se agrupam pela mesma regra de acentuação. Ele só quer saber qual a alternativa que informa que todas elas são acentuadas pelo mesmo motivo. E nesse momento você tem que saber o que é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona. Lembrando que as proparoxítonas são todas acentuadas. As oxítonas terminadas em A, E e O, em e ens. E as paroxítonas, lembra da regrinha do roxinol? Tira o O, R, U, I, N, L, ão, PS, certo? Aí você já consegue, de alguma forma, ter uma boa teoria para ganhar a sua questão. Vamos a ela? Olha a letra A. Ele diz qual delas se agrupam pela mesma regra de acentuação. É, só e até. Gente, até tem quantas sílabas? 2, porque eu tenho um A, que será sempre uma vogal, e um E, que é outra vogal ali. Então, olha, até é acentuada porque ela é uma oxítona, mas só não é uma oxítona, é um monossílabo tônico. Já estão com motivos diferentes. A letra B diz também, através e aí. Por um acaso, também você sabe que é uma oxítona. Através é outra oxítona. Mas será que aí é um oxítona terminado em I? Eu acentuo as oxítonas terminadas em I? Claro que não. Nós vimos que as oxítonas serão acentuadas se terminarem A, E e O. E aqui o que eu tenho é o encontro de uma vogal com outra vogal. O motivo é aquele velho conhecido hiato. Involuntária, hermético e substituível.
Observe, a palavra hermético, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Substituível, aqui eu tenho, se fosse substituível, seria oxítona, mas eu tenho uma, aqui, paroxítona. Já não condiz mais com o motivo de hermético. Involuntária, qual é a regra dela? Involuntária, eu estou diante de uma paroxítona terminada em ditongo, inclusive crescente, porque o A será sempre uma vogal alta. E aí eu tenho arrogância, inconsistência e mistério. Eu estou diante da resposta, diante da alternativa. A resposta é a letra D. Olha aí, arrogância. Qual é o motivo de arrogância? Paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em ditongo e paroxítona terminada em ditongo. A regra é clara, terá que ser acentuada. Arbitrária, água e transpola. Arbitrária e água comungam com a mesma regra, mas transpola já não comungam com a mesma regra. Então, aqui vocês terão uma outra questão para que vocês possam aí treinar bastante e venham comigo. Não leva acento. Eu quero saber, só porque essa alternativa aí, qual delas não levará o acento? O motivo eu converso com você já já. Ó, atraí-la, supô-la, conduzi-la, vendê-la e revistá-la. Né? Observe aí qual delas. Vejam, atrair. Claro que receberá um acento, porque aqui eu estou diante de um hiato. Supô-la também receberá um acento, porque eu estou diante aí de um oxítona. Agora veja, vendê-la também estou diante de um oxítona. Eu não irei levar em consideração os pronomes oblíquos e revistá-la também levará um acento. O aluno que está acompanhando aqui pelo Estudo Educar deverá saber de imediato que a resposta aí é a letra C, conduzi-la. Por quê? Eu não irei acentuar as oxítonas terminadas em I, certo? Entendido? Então, ó, um pouquinho aí de regras de acentuação. Aqui está o nosso gabarito. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido aí um pouco das nossas regras para acentuação gráfica. E a gente fica por aqui até a nossa próxima aula. Até mais.